Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho na palavra que vem do alto e no amor que vem do céu? Vamos sair desse ambiente, desse pensamento, desse sentimento e vamos exercitar a mente, o sentimento de Cristo? Vamos sim, vem aqui comigo lá no livro de João 11, a partir do versículo 1, diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. Grava essa frase aí. Melhor, esse versículo. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Até aqui. Depois você continua lendo a história de Lázaro, tem muito mais situações que aconteceram adiante, mas eu quero meditar com você em alguns aspectos dessa história. Primeiro que eu quero te dizer que o título dessa ministração é: se Deus não chegou antes, é porque Ele vai chegar depois. Deu para entender? Parece que é uma piada, né? Mas não é não. Na verdade, é uma forma com que o céu age. Porque Ele é Deus de todos os tempos. Ele pode chegar a qualquer tempo e a qualquer tempo que Ele chegar, Ele é Senhor. Então vamos meditar como que Jesus foi Senhor aqui nessa história? A ressurreição de Lázaro. Primeiro a gente começa pela abordagem de Marta, que manda avisar para Jesus que aquele que tu amas está enfermo. Então não foi qualquer tipo de informação que foi emitida, não foi qualquer tipo de abordagem. Na verdade, foi uma abordagem com uma certa inquisição. Foi uma abordagem com uma certa imposição. Foi uma abordagem qualquer. Foi uma abordagem do tipo assim: Jesus, que sara, que cura, que liberta, que transforma, que vai, que ressuscita, que alcança multidões. Esse Jesus que faz tudo para todos. Então, eu quero te informar que agora o teu amigo, aquele que tu amas, está precisando da cura, da salvação e da ressurreição. E é lógico que o Senhor, sendo aquele que ama Lázaro, não vai faltar, né? Já que o Senhor é presente na vida de todo mundo que precisa, é óbvio que se o Senhor ama, o Senhor não vai faltar. E o convite foi numa imposição de uma expansão imensa, porque não foi assim: Jesus, nós amamos o Senhor, vem aqui nos ajudar porque a gente está perecendo. Nós te amamos tanto e confiamos no Senhor, vem aqui nos socorrer. Não foi essa forma que foi construída. A forma foi: aquele que tu amas. Tipo assim, dá conta agora. O que Jesus fez? Jesus não foi. A palavra fala mais adiante que ele falou para os discípulos que Lázaro estava dormindo. Os discípulos achavam que era um sono normal, mas depois Jesus explicou: não, ele está morto. Então, Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus sabia que ele morreu e ainda assim Jesus continuou mais 2 dias onde ele estava. Parece que houve então aqui uma falha na missão, né? Parece que Jesus falhou na missão. Como assim? Não veio salvar aquele que tu amas? Parece que aquela expectativa que eles haviam colocado no seu amigo mais íntimo, mais próximo, porque Jesus atendia a todos, curava a todos, libertava a todos, mas Marta, Maria e Lázaro não eram as pessoas apenas que Jesus atendia e orava, mas era aquele que Jesus amava, eram aqueles que tinham intimidade com Jesus. Então, não estava combinando com Jesus deixar aqueles que ele amava esperando. Você acha que combina? Combina com o amor de Deus?
Combina com o Pai deixar aqueles que Ele ama esperando? Parece que não. Mas Jesus falou que a morte de Lázaro tinha um propósito. E o propósito era para que a glória de Deus se cumprisse. Então, a gente primeiro vai analisar aqui mais uma questão, antes de entendermos que glória foi essa. A gente vai analisar aqui uma falta de sintonia com o céu. Quando Jesus chegou, Marta falou: se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. Jesus chegou. Jesus estava presente naquela casa. Jesus chegou no dia daquela dor. Jesus chegou nos dias daquela dor, porque Lázaro havia morrido e já havia sido enterrado, mas a dor do luto estava lá acontecendo e Jesus chega no dia da dor do luto. Se depara com você, está na sua frente, na sua casa, Jesus está lá, presente, no presente. E aí a fala de Marta foi: se o Senhor estivesse vindo antes, o meu irmão não havia morrido. Então Jesus estava no presente e Marta foi para o passado. E aí Jesus fala: mas o seu irmão há de ressurgir. E aí Marta saiu do passado e foi para o futuro, porque ela declarou: eu sei, na ressurreição dos mortos ele vai ressurgir. E Jesus ali no presente. Olha a falta de sintonia com o céu. E eu quero te chamar a atenção que no tempo de dor, de luta, de guerra, no tempo que nós estamos enfrentando adversidades, é absurdamente importante que nós tenhamos sintonia com os tempos. É absurdamente importante que a gente fique ligado na sintonia com o céu, senão a gente perde. A gente perde. Como que Jesus está ali diante dela, na frente dela, a ressurreição e a vida. E eu vou te falar mais. Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Lázaro não foi a primeira ressurreição de Cristo. Já havia se cumprido um ressuscitar. Será que ela não poderia parar para pensar? Não, espera. Ele já ressuscitou uma pessoa, quem sabe? Parece que ele chegou atrasado, mas ele tem o poder para ressuscitar. Pode ser, quem sabe, talvez, mas nem se dispôs a acreditar. Ela simplesmente fugiu do tempo. Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. E já que o Senhor está aqui na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. E a sintonia com o presente, com o agora, foi para onde? Para lugar nenhum. Como grande eu sou está na sua frente. Como grande eu sou está na sua presença. E eu sou o quê? Eu sou o que você precisar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o milagre, eu sou a cura, eu sou a restauração, eu sou a libertação, eu sou o que você precisar. Como que o grande eu sou está na sua frente? Você fica pensando no que ele podia ter feito antes, ou no que ele fará no amanhã, sendo que ele está na sua frente para fazer agora. Agora. Porque ele chegou. E se ele chegou, sendo eu sou, não importa o que passou. E não importa o que pode vir a acontecer. O que importa é que o eu sou está na sua frente agora. E agora ele pode resolver isso. Não ontem e nem amanhã, mas hoje. E estava acontecendo. Que o eu sou estava lá. Marta completamente fora de sintonia. Tinha nada a ver, totalmente desfocada. E aí chegou uma hora que Marta e Maria falaram a mesma coisa para Jesus, mas com uma abordagem diferente. Porque Marta primeiro falou: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não havia morrido. Maria, quando foi se encontrar com Jesus, ao invés de falar algo, em primeiro lugar ela se prostrou aos pés dele. E aí depois, chorando, ela falou: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não havia falecido. Foi a mesma frase, com um sentimento diferente, com uma abordagem diferente, com uma fé diferente. Marta não estava entendendo ainda que o eu sou estava ali, mas ela não agrediu Jesus com a fala dela. Ela não agrediu a Jesus com a falta de fé dela.
A fala de Marta, eu até ouso a falar, que foi uma fala acusatória. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não havia morrido. Mas a fala de Maria foi uma fala envolvida de amor, porque ela chorou. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não havia falecido. E sabe o que aconteceu quando ela falou isso? Primeiro ela se prostrou a Jesus, ela se rendeu e ela declarou a frase. Ela fez com que Jesus agitasse o seu interior. A palavra fala que Jesus se agitou e pediu para ver onde Lázaro estava. E Jesus chorou. A fala dela, o sentimento dela, o comportamento dela provocou a misericórdia de Jesus. Provocou o amor de Jesus e fez com que ele fosse até o túmulo. Chegando lá, ele chamou Lázaro para fora. Simples assim. E Lázaro ressuscitou. Meu Deus, como assim? Estava morto há 4 dias e ressuscita. Ressuscita com uma frase, com uma voz de comando, que foi o que Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Pois foi o que aconteceu. E aí Lázaro passou então, assim que saiu do túmulo, diz a palavra que muitos creram em Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. E até a fala de Jesus, a oração dele foi: eu sei que o Senhor me ouve, mas não é por mim, é para que todos creiam em mim. E em seguida ele falou: Lázaro, sai para fora. Jesus não estava provando ali nada para ele mesmo, não estava querendo testar Deus, porque ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar. Na verdade, ele estava demonstrando quem era o Deus que ele servia, o Deus que ele era, o Filho, para todos que estavam ali perto testificarem com seus olhos que Deus era esse, que ressuscita mesmo após estar morto. Ou seja, não existe fim para Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O fim não é o que determina nada para Deus. Quem determina algo para o fim é Ele. E o fim de Lázaro para Deus não havia chegado. Então Lázaro saiu para fora. Eu fico imaginando Lázaro posteriormente andando pela cidade. Lázaro indo no centro. Lázaro pegando ônibus. Imagine, Lázaro fazendo um Cooper. O pessoal do ônibus passando e Lázaro, gente, aquele é Lázaro que ressuscitou. Dá um tchauzinho para mim. Lázaro na fila do pão. Ah, ele era alguém na fila do pão. Vamos combinar que Lázaro na fila do pão, ele arrasava. Devia ser selfie para lá, selfie para cá, uma coisa. Todo mundo querendo tirar uma foto com Lázaro. Virou o outdoor do poder de Deus na terra, porque vamos combinar que a pessoa estava morta, estava cheirando mal, as irmãs falaram, mas ele já está fedendo, já faz 4 dias. A pessoa já não está mais, né? Tá lá. Agora, engraçado também, eu fiquei pensando em Lázaro, ouvindo Jesus chamar ele para fora, porque Lázaro ficou esperando Jesus vir enquanto estava vivo. Imagine Lázaro morto, ouvindo a voz de Jesus: Lázaro, sai para fora. Lázaro deve ter pensado: mas agora? Eu tô aqui mortinho da Silva, entendeu? Agora eu vou ter que voltar. Não tô entendendo, Jesus. É a hora que se chegue, Jesus. Isso é a hora que se chegue para vir curar uma pessoa. Não precisa mais me curar, eu já morri. Mas a palavra de Deus diz que era para que a glória de Deus se cumprisse. E eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você, que o propósito é sempre infinitamente maior do que o problema. Porque a vida é absurdamente maior do que a morte. Sabe qual foi o propósito? Quando ouviram falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro, os fariseus, os sacerdotes, conversando, chegaram a uma conclusão de que era melhor matar Jesus. A ressurreição de Lázaro provocou a morte de Jesus. A ressurreição de Lázaro fez com que a morte de Jesus começasse então a ser projetada. Agora, você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia que ele estava indo provocar o motivo da morte dele? Você acha que Jesus não estava ciente que aquela ressurreição ia ser o início da caçada para que Jesus morresse?
da perseguição, da humilhação, da rejeição, do abandono, do corpo de Cristo ser dilacerado, da crucificação. Ele sabia o que aquela ressurreição ia provocar, porque ele sabe de todas as coisas, ele é o grande eu sou. Mas mesmo assim ele foi, e ele cumpriu o propósito. Mais adiante ainda diz que depois começaram a planejar e matar Lázaro. Eu fico imaginando ele, coitado, mas cara, já morri uma vez, gente, morrer 2 vezes aí é sacanagem. Pensaram também, projetaram em matar Lázaro, porque querem matar o milagre, porque querem matar a vida, porque querem tirar aquilo que é vivo. Mas a ressurreição é maior do que a morte. Ainda que morra, viverá. E eu quero te dizer que em muitas situações em nossas vidas, parece que Deus está demorando. Parece que Ele não está chegando em tempo hábil. Parece, inclusive, que o tempo já acabou e Ele não chegou. Parece que não tem mais jeito. Parece que já morreu. Às vezes, até mesmo já morreu, propriamente dito. E se foi? Mas Ele é um Deus que traz à existência o que não existe. Ele é um Deus que transforma todas as coisas. Ele é um Deus que muda. Ele é um Deus que ressuscita. Ele é um Deus que traz a vida. Ele é um Deus que traz a vida. E Ele trouxe a vida mesmo sabendo que a vida de Lázaro custaria a sua momentânea morte. Porque aí a gente tem um outro paradoxo. Se Lázaro morreu e ressuscitou, Jesus foi fazer exatamente com Lázaro aquilo que estava designado para ele fazer: morrer e ressuscitar. Mas o Senhor Jesus ressuscitou para a vida eterna. Ele ressuscitou para a vida eterna. A ressurreição de Jesus foi contrária à ressurreição de Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro era momentânea. Ele era um ser humano, tinha data de validade como eu e você, ia chegar uma hora que ele ia morrer de novo. Mas Jesus não. Jesus promoveu aquela ressurreição de Lázaro para que, através daquela ressurreição de Lázaro, fosse promovida a ressurreição também de Jesus, eterna. Para que eu e você, através do grande eu sou, tenhamos a chance de viver agora, hoje, neste momento, a restauração, a restituição, a liberação do alto. Eu quero te falar que os céus estão abertos, que os ouvidos do Pai estão atentos. Lá em número 6 a palavra diz: os meus olhos estão atentos e os meus ouvidos estão abertos à oração que fizer neste lugar. Pode ser impossível para você, mas não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E eu quero que você guarde esse versículo com vida no seu coração. Eu quero que você guarde essa palavra com fé no seu coração. Que, como Maria fez, se jogue aos pés do Salvador. Ainda que você não tenha fé na proporção que você deveria ter. A palavra fala que a tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover as montanhas. E eu creio que foi essa fé que Maria teve quando ela se prostrou aos pés do Salvador e disse para ele: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Diferente da irmã, que falou a mesma frase, mas com uma entonação de acusação, de imponência, de exigência, como se Jesus tivesse uma obrigação com ela. Jesus não tem obrigação com ninguém. Jesus ama. E amor é diferente de obrigação. Na obrigação, eu cumpro o protocolo para fingir que está tudo certo e que eu estou de acordo, para fingir que eu quero fazer alguma coisa. Isso é um sentimento e uma ação de obrigação. Eu vou lá, mesmo sem querer, fingindo que quero, para cumprir uma tabela. Mas quando eu amo, eu não vou para cumprir tabela nenhuma. Eu vou porque eu amo. E eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque o meu coração é movido, porque a minha compaixão é acionada.
e porque eu tenho certeza que em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O sentimento que Cristo teve não foi de uma obrigação, mas foi um sentimento de amor. E no sentimento de amor, pode parecer que ele está demorando, mas ele jamais vai passar do tempo celeste. Ele pode passar do tempo terreno, mas do tempo celeste não. Então, se não está no teu tempo, fica tranquila, que o tempo do céu jamais erra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida, cada casa, cada família, cada coração diante de Ti e pedir que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor grande eu sou, venha agora ser aquilo que os Teus filhos estão precisando que o Senhor seja. Se eles precisam de esperança, que o Senhor seja a esperança. Se eles precisam de paz, que o Senhor seja a paz. Se eles precisam de restauração na família, que o Senhor seja a restauração da família. Se eles precisam de ressurreição, que o Senhor seja a ressurreição. Se eles precisam de cura, que o Senhor seja a cura. Mas que primordialmente o Teu amor os invada e faça eles entenderem que o Senhor os ama. E quando o Senhor ama, o Senhor jamais chega no tempo errado, mas chega no tempo certo para fazer o milagre acontecer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Há poder no nome de Jesus.